Eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia e mestranda em violência. Mas se você acha que eu estou aqui para falar só sobre violência, você está muito enganado. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. Aqui nós vamos falar sobre violência doméstico-familiar, que não afeta apenas as mulheres, tá? Vamos discutir casos da vida real, trazer conteúdos informativos e ajudar você a expandir a consciência. Tudo de maneira muito interativa e leve. No episódio de hoje, chamado Amores que Matam, nós vamos falar sobre violência física, mais especificamente sobre feminicídio, explorando um aspecto muito comum, mas que muitas vezes passa desapercebido. A questão do assassinato de mulheres em razão da condição do sexo feminino. Vamos desconstruir o mito de que quem ama mata, pois as circunstâncias revelam, na maioria esmagadora das investigações, um sentimento extremamente perverso de dominação e posse por parte do autor do crime. Para isso, nós temos hoje uma convidada especial que aborda esse tema com profundidade e leveza. Dalva Cabral, promotora de justiça na titularidade da promotoria do 2º Tribunal do Júri da capital, ex-coordenadora do CAOP Cidadania do MPPE. Já foi coordenadora do NAM, Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, foi presidente do Instituto do Ministério Público e da Associação do Ministério Público de Pernambuco. É especialista em direito processual e também em violência contra a criança e o adolescente. É membro da ABCCRIM e da ABMCJ. É professora, palestrante, escritora, com mais de 11 artigos publicados e ainda por cima, minha gente, psicanalista. Bem, doutora, promotora, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Antes de mais nada, eu quero agradecer sua presença e dizer da alegria, da satisfação de ter uma promotora de justiça tão aguerrida e tão dedicada a essa causa da violência contra a mulher, que é de todas nós. O prazer é todo meu, inclusive porque nos encontramos e nos conhecemos nessa causa, em razão disso, né, nas trincheiras e lutas em que tentamos engajar a sociedade na busca de um fim que é comum, a paz, em razão do gênero e contribuindo, inclusive, para trazer homens jovens para esse movimento. É isso aí. Então, só para marcar esse momento de bate-papo, a gente quer te presentear com o mimo do nosso podcast. Maravilhoso. Lindo demais. Olha aí, tá vendo? Eu já vou inaugurar, pode? Pode. Qualquer coisa em casa você já chama a delegada, tá certo? Já chamo. É bom que fica aqui a amostra já. Bem, Dalva, para enriquecer o nosso debate de hoje, nós trouxemos alguns casos de âmbito nacional, de âmbito estadual, para ilustrar casos de mulheres que não apenas repercutiram na mídia, mas que, acima de tudo, marcaram a vida e trouxeram uma história muito cruel vivida por muitas mulheres brasileiras. Nosso primeiro caso é o da atriz Daniela Pérez, que há 32 anos chocou o país. Daniela estava no ápice da sua carreira e vivia a personagem Yasmin, que fazia par romântico com Bira, interpretado pelo ator que a matou com 18 tesouradas. Graças à grande comoção nacional gerada e ao esforço da mãe Glória Pérez, o caso, embora não tenha ganhado a capitulação de feminicídio à época, foi inspiração para a alteração de uma das maiores leis do país, a Lei de Crimes Hediondos. Bem, gente, eu já tenho que fazer uma interrupção para começar, fazer uma interrupção dos nossos casos contextos, né? Para fazer já uma indagação à doutora Dalva. Doutora, você acha que essa foi a maior contribuição que o caso de Daniela Pérez trouxe para o nosso país do ponto de vista legislativo? Segunda pergunta, de alguma forma a gente pode dizer que esse caso tão marcante, tão emblemático, pode ter contribuído sim, mesmo que a longo prazo, mesmo que muitos anos depois, com a nossa lei, a lei do feminicídio? Acredito que sim. Eu penso que o grande contributo se é que a morte nunca contribui com nada, é um desfalque social imenso, familiar. Mas a lei dos crimes hediondos, ela chama a atenção e dá um holofote até pela posição da vítima, do próprio acusado, a notoriedade do trabalho da mãe, né, de Glória Pérez, que
faz história, incluindo o homicídio no rol dos crimes hediondos, e a partir daí todo mundo percebeu quais motivos, porque ali nos bastidores se diz, era a ganância, era a vaidade de ocupar protagonismos, e Daniela Pérez seria um caminho para que a mãe escritora pudesse dar outros papéis importantes para ele, Guilherme de Pádua. Mas com a conivência da esposa, o que já choca o país, porque a gente tem as mulheres, ainda hoje, em muito menor proporção no banco dos réus. Isso no tribunal do júri, sobretudo. E naquela época, se tinha uma moça bonita, com uma juventude interrompida, sem uma causa aparente, que fazia um par romântico em novela, e já era o quê? 1.300.000 assinaturas no país inteiro de pessoas que compreendiam que aquilo era grave. A vida é e sempre será o maior bem que se tem. Eu digo muito isso nas tribunas. No dia que alguém defender liberdade, integridade, morto, eu mudo de ideia. E a partir de então, o homicídio passou a ser visto de uma forma peculiar e de uma forma preocupante. Já não precisava aquela briga do bar, não precisava a vingança, nem as disputas familiares por terra, herança. Ali era por quase nada. Então, o olhar para os crimes contra a vida mudou completamente? Mudou completamente. A lei dos crimes hediondos passa a ser discutida pela sociedade, o que eu acho maravilhoso. Quando uma lei, para além do papel, ela começa a ser motivo de debate, numa causa triste, por óbvio, a gente vive muito à esteira dos casos de repercussão, mas a partir daí se viu uma moça morrendo e não parou de crescer esse número. Tanto que depois vem a Lei Maria da Penha, hoje a gente tem um feminicídio num real especial, crime apenado mais gravemente. Então não tenho dúvida que foi um start para que se mata por qualquer coisa, não precisa ser grande coisa, e se mata em qualquer lugar, não mais na periferia. Se mata nos bastidores de uma Rede Globo de televisão. Ou seja, as mulheres não estão imunes a esse tipo de crime, jamais, independente da profissão, não é, doutora? Perfeito. Vamos para o nosso segundo caso. O segundo caso é o de Alzira Batista da Silva, dona do tradicional Bar do Maxixe, no Recife. Alzira foi assassinada a mando do marido, acusado de ser o autor intelectual do crime. Ela foi executada com 7 tiros, enquanto trabalhava dentro do próprio bar. O marido contratou um pistoleiro que simulou um latrocínio. Só ele teria interesse, só ele ganharia com a morte da vítima. Foi o que disse a promotora Dalva Cabral ao Diário de Pernambuco após a condenação do réu. Doutora, esse caso foi seu. Sem dúvida a sua atuação garantiu essa condenação e muito nos orgulha. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso especificamente é que eu já tive a oportunidade de trabalhar na defesa de crimes contra a pessoa idosa, já fui titulada de delegacia de crimes contra a pessoa idosa e eu tenho um olhar muito carinhoso, especial, principalmente por essas mulheres tão vulneráveis, né? A idade chega e torna elas muitas vezes muito vulneráveis, outras vezes não. Nesse caso especificamente eu percebi que a Alzira tinha 65 anos. Então eu não pude deixar de pensar, nossa, será que nossas mulheres idosas, é possível a gente concluir com um caso como esse, que nossas mulheres idosas também não estão imunes de viver um crime tão atroz praticado por seus próprios companheiros? Sem dúvida, essa é uma das conclusões, né, um dos vieses desse crime. Mas o que me chama a atenção no caso concreto? É um crime absolutamente doméstico. Dona Alzira era uma senhora que conseguiu formar os 4 filhos numa graduação superior. Ela era aquela mulher que sustentava uma família inteira junto ao fogão com a machichada conhecidíssima, famosa. E o esposo também tinha uma idade compatível com a dela, mas reclamava que ela não se arrumava. E como se arrumar, que essa é a realidade de tantas mulheres do lar, domésticas, né? Que embora sejam as provedoras desses lares, desvalorizadas. Elas não têm previdência, elas não têm absolutamente nada. E um aspecto relevante e covarde, ele tinha um amante.
Então costumava chegar só para pegar o dinheiro do caixa, ver o apurado do dia. E aquilo entristecia, ela não deixava de fazer, os filhos já percebiam o sofrimento da mãe, que envelhecia junto a esse fogão, mas quando chega o dia do julgamento, e eu digo isso, foi um dos mais emocionantes que eu fiz, porque a gente tem de um lado uma mãe morta, no outro, no banco dos réus, o pai. E aí nesse dia do julgamento, presentes os 4 filhos que depuseram, 3 rapazes e uma filha única, que presenciou o assassinato. Um deles disse, o pior de tudo é que ele tirou minha mãe e nós acabamos de perder um pai, porque ele coloca a nova companheira em casa, inviabiliza o nosso acesso com o filho dela, que ele passa a considerar filho, e eles tinham notícia de que ele pagava já os estudos do menino em Maceió. Enfim, uma premeditação que nos deixa a ver o crime de uma forma mais repulsiva, porque ele poderia ter assumido essa família Sim. sem maiores consequências. Sim. E o caçula desses 4 disse, pai, assuma, pai, todo mundo sabe que foi você ainda bateu no ombro do pistoleiro, então assuma que eu vou te perdoar, eu não quero perder os 2. Você imagine que num júri popular... de grandeza por parte desse filho. Muito. E é tão difícil perdoar um crime bárbaro desse, não é, doutora? Sem dúvida. E assim, naquele instante, o desfalque da mãe era tão grande que ele não queria se desfocar de tudo. E a gente, para sustentar essa devida acusação e condenação, os jurados acabam sensibilizando. Ora, o filho está precisando desse pai, a gente manda para o presídio, mas isso meio que equilibrou com o requinte da crueldade, porque Dona Alzira, não raro nas brigas, questionava batom na camisa. E ele dizia, você não tem direito, você vive cheirando a coentro, a comida, você não se arruma, você não se ajeita. Uma função de provedora. Exatamente, não trabalhava, não há registro nem de fazer biscate, mas cobrava dela o que outras mulheres provavelmente ostentavam, né? Uma aparência cuidada, zelosa. E aí Dona Alzira vivia dizendo, eu não saio de junto desse fogão, mas estou formando os 4 filhos. E aí os filhos se revoltavam com isso, pela humilhação, os horários que ele chegava só para pegar o dinheiro do caixa, que ela não via R$1, porque ela estava sempre lá dentro. Quando os filhos não se revezavam, ele assumia essa posição do caixa, do bar do machista. Que pelo jeito era a única posição que interessava. Que interessava era o dinheiro, e foi pelo dinheiro que ele encontrou a saída para assassiná-la. E aí ele foi condenado, mas, para nossa tristeza, né, eu cheguei a encontrar posteriormente uma filha, o tempo foi passando e os recursos que são legítimos, né, processualmente legítimos, somados à delonga de alguns processos, e quanto mais endinheirada seja a parte, mais os recursos se estendem. Ele acabou indo a óbito sem cumprir essa pena. Ou seja, essa delonga levou à impunidade. Ele termina revoltando ainda mais as pessoas afetadas pelo crime, não é, doutora? Apenas para acrescentar, eu quis ouvir um pouco os jurados, naquela coisa que todo ano a gente tem jurado novo, muda a sociedade que julga. E aí eu disse, o que a gente pode abordar? É o olhar de uma filha de vítima ou de uma filha de réu? E foi justamente a filha de Dona Alzira, a pessoa entrevistada, para, junto dessa mesa redonda com os jurados, dizer qual o sentimento, né? E eu não esperava ouvir diferente. Lógico que esse filho que diz, eu te perdoo, ele é uma exceção. Mas a filha disse, o que mais me doeu foi ele ainda se apropriar do benefício previdenciário da minha mãe, tendo-a assassinado. E, sobretudo, eu sou filho de réu e filho de vítima. A gente não consegue perdoar porque casa é lugar de segurança. Isso me marcou tanto. Quando ela diz, a minha casa era o lugar que eu podia esperar qualquer coisa acontecer, menos a morte da minha mãe. Sem dúvida. E laços tão profundos, né? As duas pessoas com papéis tão importantes na vida de um ser humano. O pai e a mãe. Vamos para o terceiro caso? Vamos. O terceiro caso é o de Patrícia Araújo Vanderlei. Seu ex-esposo foi acusado de matar Patrícia
colidindo, pasmem, propositalmente com o veículo dele contra uma árvore em 2018. 5 anos depois, houve a condenação do autor pela prática de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também pela condição de gênero, que hoje é objeto aqui do nosso bate-papo. O réu foi sentenciado a 21 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Bem, doutora, esses 3 casos chocaram a opinião pública, né? O de Daniela Pérez, o caso do Bar do Machixe e esse caso também desse homicídio praticado com uma colisão numa árvore. Observando os 3 casos, a doutora percebe um ponto em comum, um elemento, um eixo que permeia os três assassinatos, embora praticados contra mulheres completamente diferentes? Sim, esse último caso, inclusive, né, que a gente chama o caso da árvore, porque lá na Fernandes Vieira tem essa marca, né, dos CDs, de umas rosas penduradas nesse local tão triste. Esse processo ele foi conduzido primorosamente por uma colega, Ana Clésia, e na ocasião tive o prazer de ser convidada por ela para trabalhar junto nesse caso, ao qual se juntou também uma outra colega, Helena Martins. Então foram 3 promotoras. Fomos 3 promotoras ali atuando e nós entramos na fase plenário, na fase instrutória, muito caprichosa sobre a condição dela. Mulheres é o eixo em comum. Uma Daniela Pérez, de repente, uma mulher mais urbanizada, carioca, que teria tudo para perceber eventuais malícias e etc., porque nem era no contexto da relação doméstica, porque ela tinha um companheiro, ele era casado, ali eram papéis, né, de interpretação. Tinha muito mais uma relação profissional. Penso eu que a probabilidade na cabeça dela seria menor de um deslinde tão triste. No que toca à questão de Dona Alzira, a boa-fé, que os anos juntos, 4 filhos, enfim, também acham que a possibilidade de qualquer violência vir de fora, menos de quem se divide a cama há tantos anos. Ainda e com quem se constituiu uma família, né? 4 filhos adultos. E um patrimônio. Não era o grande patrimônio, mas um patrimônio, inclusive, afetivo muito grande, que por certo, marcou a vida desses filhos todos, porque é muito bonito educar numa panela ali, e não é de qualquer prato, é de um prato que quem vem de fora quer comer, quer degustar. Um bar tradicional que atrai artistas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, ali eu vi muita boa fé dela o tempo todo, de que se orgulhava da condição de ser do lar, de cozinhar bem, que é realmente uma arte, mas pouquíssimo valorizada pelo homem, e que hoje a gente encontra em todas as esquinas mulheres que acham que eles estão certos mesmo. Como é que vai admirar uma mulher como eu, que não trabalho, que não faço isso, que não me arrumo, que isso, que aquilo, quando na verdade elas fazem coisas maiores, melhores, mas são invalidadas no dia a dia, seja pelo cheiro do coentro, seja pelo que for. E esse caso, Patrícia, ele traz também uma marca, além do ponto comum de ser mulher, uma mulher instruidíssima, uma das primeiras mulheres que trabalhou com a tecnologia da informação, TI, que hoje é a mola mestra do mercado, é a princesa das faculdades, das graduações, pós-graduações, e ela ministrava esses cursos fora. Então, uma mulher inteligente, mas que já queria sair dessa relação, uma mulher que não acreditava, pasme, que ele fosse capaz. Esse caso me marca pelo altíssimo... Ela, provedora também, uma casa financiada em nome dela, que ele entra com 30%, ela entra com 70%, proporcional aos vencimentos de cada um, mas que já vinha reclamando da relação, tentando sair, não romantizou. Dona Alzira talvez tenha romantizado, Daniela Pérez até também, mas ela não. Ela dizia: eu preciso permanecer, porque ele me ama muito e eu temo que ele faça um mal a ele mesmo.
todo o processo é marcado pelo pânico dessa mulher, com medo das ameaças dele. Que ele ceifasse a própria vida. Isso. Mas não achava que ele teria coragem de atentar contra ela. Não, doutora Tereza, e a senhora pega muito isso, e eu a partir daí fiquei observando que com outras falas e outras razões, há muito essa coisa do medo do outro fazer um mal a si mesmo. Como, por exemplo, ele ligou um dia, disse, venha para casa e não traga os meninos, que eu cortei meu pulso. Ela sai desesperada, achando que era culpada, porque tinha dito a ele que não suportava mais viver junto, e ele corta na medida exata de não morrer. Embora o carro na árvore tenha sido na medida exata de só ela sair morta. O que foi muito surpreendente. Inclusive, esse seria o ponto que eu acho que mais me chamou a atenção. Eu me lembro desse caso. Esse caso, todo mundo acho que surpreendeu a sociedade civil. Os delegados de polícia, todos ficaram curiosos sobre o caso. Como pode um caso de aparente acidente revelar, no entanto, um assassinato? Como isso aconteceu? Acho que essa pergunta todo mundo tem quando houve esse caso da Patrícia, né? Como uma colisão foi tão exata a ponto de ele estava conduzindo o veículo. Foi tão ousado esse planejamento que ele logrou êxito estando dirigindo o veículo do lado da vítima, mesmo sabendo que aquela ação colocaria em risco a vida dele próprio. E aí quando a doutora diz que num determinado momento ele cortou o próprio pulso, na medida exata, eu percebo um jogo psicológico, né? Muito perverso. Sem dúvida. Tão perverso que ela não achou em momento algum que ele tivesse coragem de atentar contra a vida dela, mas sim contra a vida dele. Sim. Nesse caso, de aparente acidente, que termina se revelando um homicídio, aliás, desculpem, que termina se revelando um assassinato de uma mulher, que ali a gente já tinha a lei do feminicídio, não já? 2015? Já tinha. Já tínhamos a lei. Foi triplamente qualificada. Triplamente qualificado. Nessa situação especificamente foi 2018, não foi? Foi. Como foi para a doutora provar essa premeditação? E como a perícia, as perícias funcionaram ajudando a doutora com robustez a validar a tese de que esse crime foi premeditado? Olha, eu lembro bem de alguns fatores, porque assim, nos crimes de feminicídio eu digo que é inevitável a gente fazer uma imersão na vida desse casal, dessa família, para compreender o que houve ali a partir do antes. Então, o que se tinha antes? Uma mulher que já dava sinais de não querer mais a relação, uma mulher que acordava com o celular no rosto para que destravasse o Face ID. Ele queria abrir as mensagens dela e ela acordava assombrada e isso foi gerando aquele medo que a encorajou. Quando ele a mata, eles estão separados. Ela já está engrenando uma relação, ele inclusive uma outra, com os mesmos sintomas de adoecimento. Olha, eu vi você rindo demais fazendo um atendimento a um cliente. Então, esse senhor que cumpre pena escreveu um livro no presídio. Isso não é a regra. E esse livro traz a história muito assemelhada com a deles, sendo que a vilã é a mulher e a vítima é o homem. Mas os personagens se cruzam a partir da leitura do processo. Esse processo também se socorre das mídias, das interceptações telefônicas, certo, onde ela diz, eu não denuncio, porque, veja, o mesmo modus operandi, ele disse que vai jogar o carro no muro e matar meus 2 filhos. Sempre o carro, sempre uma forma diferente e atípica de matar. Completamente atípica. E ela acreditava em todas as ameaças que não fossem com relação a si mesma, mas com relação a ele, a vida dos meninos. Ela chamava carinhosamente, não era pelo nome, até mesmo no momento de... ligava para o pastor da igreja que ele frequentava, ajude Pepe, ele está tão deprimido. Então essa mulher se preocupa com ele até o final. E aí tem 2 momentos. Um, quando ela diz às amigas, eu cansei, eu vou fazer a denúncia, eu não aguento mais. E essas amigas testemunham lá no dia e dizem, eu até me arrependo
de não ter pego no braço e levado naquele momento que ela quis. Porque ele estava rodando a praia inteira, que ela tinha ido a Maracaípe, gritando por ela. Ela disse, não aguento mais, eu estou morrendo aos poucos. Morrer para mim é só finalizar. Então é muito triste quando a gente escuta, e isso ao vivo, né? Uma mulher viver uma relação tão tóxica a ponto de dizer isso. Que está morrendo aos poucos. Então morrer para ela era a consumação de uma realidade vivenciada diariamente. Que ela já estava absorvendo. Já estava. E aí, quando você diz o que contou para o trabalho em plenário, sem dúvida nenhuma. Primeiro, as perícias, que foram extremamente bem feitas e sustentadas no plenário, que não havia marca nenhuma de frenagem desse carro. Muito pelo contrário. A aceleração, porque era muito pequeno o percurso da casa da mãe dela para a árvore. Quando ele abre, perigosamente, que um senhor de motocicleta não morre porque não era o dia, ele faz a abertura para jogar o carro da metade para a direita, livrando a parte dele. Poderia ter dado errado, mas não Sim. deu. E o aspecto número 2, ela era vaidosíssima. Os autos davam conta de uma mulher com pulsão de vida, muito alegre, muito extrovertida e vaidosa. Quando os filhos sobem, que estavam no fim de semana dele, dizem, mãe, desce que meu pai quer acabar com essa briga. Ela hesita em descer, mas acabar com a briga era o maior interesse dela. Sim. E ela achou que por dizer que ia denunciá-lo, ele teria resolvido apaziguar. Ela desce descalço, o que não era de praxe. Sim, então, por ser vaidosa também, cuidadosa com a própria aparência. Mas como quem diz, eu vou de um jeito que eu não possa sair. Não andava sem o celular, estava sem o celular, no momento que desce. E todo mundo disse, vai descer assim? Porque ela geralmente se piteava e desceu do jeito que estava. Aí vem um momento segundo, quando o porteiro percebe que ela entra, mas deixa a porta aberta. Em algum momento ele puxa a porta e arranca com o carro numa velocidade absolutamente incompatível para sair de um prédio. Uhum. Mas foi nessa velocidade que quase atropelou uma pessoa, abriu e jogou, abalroou na árvore. Ali tentou-se dizer que havia um chinelo, que não havia. Quando se mostrou que falso testemunho é crime, coincidentemente, primeiro ao local chega um cunhado dele. Ali se mostra que ele disse que ela se destemperou e quis puxar o freio de mão. Uhum. Se assim fosse, teria a marca da frenagem. Esse comentário, inclusive, saiu na época, né? Sim. Então, tudo conspirou para o que, de fato, houve. Inclusive, as imagens de um prédio, quando já está colidido ali na árvore, ele desce normalmente e liga, sem um arranhão, para alguém que a gente veio a saber, porque o irmão dela apresenta o celular e diz, aconteceu chama um palavrão, que é a última coisa e a última forma que se usa para dar uma notícia, tua irmã morreu. Ele, aconteceu aqui. Sem nenhuma sensibilidade. Vem cá, que parece que deu errado. Quando o irmão chega, ele está muito tranquilo lá, vai até a ambulância para ver ferimentos inexistentes, sabe? Mas que está meio tonto, meio zonzo, e ela já ali em óbito. Então, é aquela coxa de retalhos que se faz, mas o que sustenta é o histórico do casal, as interceptações, a perseguição dele até horas antes do crime. O histórico anterior, as amigas já sabiam. As amigas, a saturação dela, de hoje não passa, e ele desce para selar a paz, e nessa descida acontece essa grande tragédia. Isso. Felizmente, com uma atuação brilhante, se garantiu uma condenação. Na sua opinião, a condenação foi satisfatória diante do crime que ele cometeu? Foi, porque se reconheceram todas as qualificadoras, eu digo sempre assim, houve o recurso com relação o Ministério Público recorreu com relação à pena, mas a gente se sente confortado e confortável quando a própria sociedade ali reconhece que houve, de fato, o que se coloca ali como qualificadoras, que a condição de mulher pesou para dar essa vulnerabilidade a ela, o próprio preconceito, a supremacia, sair gritando numa praia, botar dentro do carro,
levar, enfim. Todo o processo, até a invalidação que ele conseguiu fazer, a inversão da culpa, era sempre ela cuidando para ele não morrer. Ela morre preocupada com ele para que ele não morra. O estado de saúde mental dele. Ela estava altamente comprometida, uma relação chorosa, completamente tóxica, né, adoecida, embora separada. Embora separada. Isso mesmo. Doutora Dalva, há quanto tempo a doutora atua na vara do júri? 11 anos. No tribunal do júri, desculpa. 11 anos? 25 anos eu fui faz tudo, né? Atuava. Mas assim, exclusivamente 11. Ok. 11 anos no tribunal do júri. Muitos feminicídios. A senhora já atuou em bastante feminicídios? Bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve algum feminicídio que impactou tanto sua vida, exercendo a função de promotora de justiça, que tenha mudado, transformado a sua percepção de justiça? Eu vou tentar ser muito sucinta aqui para eu trazer 2 casos, porque eu acho a pedagogia do caso muito mais interessante até do que a teoria, né, a doutrina. Um deles ainda não foi para júri, está em fase de instrução. Mas aí, quando foi lida a denúncia, que é o primeiro ato da audiência, disse é o marido da vítima. Não, quem está aí para depor é a esposa da vítima. Aí eu disse, a vítima morreu, né? Então é a esposa da vítima e o acusado é o ex-esposo da esposa da vítima. Aí ficou aquela coisa, eu sei que a audiência caminhou, até que eu pude ficar só com ela e dizer como é isso, como é que está aqui esposa da vítima se você disse que nunca teve nada com a vítima. Resumindo, ela foi casada com um senhor muito religioso, casal jovem, ele 26, ela 22. Morava no interior, oprimida pelos pais extremamente agressivos, o pai batia ainda, tudo. Então, o casamento era a válvula de escape, que a gente sabe que de muitas mulheres muitas ainda, e sobretudo quando é na zona rural, mais distante e tal, os pais ainda exercem esse poderio muito forte. Ela disse, o casamento é a minha saída. Está cursando faculdade, inclusive, agora, mas eu preciso. Foi para a igreja, escutou a palestra desse jovem rapaz, encantou. Volto a falar, eles não são grosseiros, esses são os mais sedutores. Eles são carinhosos. O dom da oratória. O dom. Quer dizer, o que é que ela poderia querer para marido, se não esse homem que levanta aplausos de uma plateia inteira naquele interior, né? E aí, ela muito bonita, realmente muito bonita, eles começam a namorar, o pai entusiasmou completamente, porque não era qualquer um, era o palestrante que estava indo toda semana para a cidade e tudo mais. O pai, dono de 3 lojinhas, eu não me lembro agora exatamente se eram lojinha, imagina, não me lembro se era funerário o ramo dele ou era cimento, mas era comércio. E aí ela disse que veio viver com ele em Recife e ele, quando trouxe aquele homem carinhoso e tudo, a pretexto de agora quem cuida de você sou eu, ela disse sair do meu pai para o meu marido, porque o controle dobrou e as palmadas que o pai dava, ele continuou dando. Ela tem um vídeo que a garçonete fez num restaurante bem conhecido daqui, porque eles iam muito nesse restaurante, ele classe média, que ela está comendo, ele vem do banheiro por trás, segura pelo cabelo, dá umas 4 batidas na cabeça dela na mesa, que só de olhar a gente se assusta. Aí ela sai caminhando com ele ainda beija normalmente, abraça, e aí a gente olha para aquela mulher objeto, ela faz todos os comandos. Ela chora na hora da batida, mas em seguida ela está rindo e beijando e abraçando esse agressor. Quando terminou, ela disse, eu estou aqui, doutora, e eu posso morrer. Eu quero é que ele me veja para ele ficar triste, se ele nunca ficará triste. Ele tem um desvio de personalidade tão grave que vê-la aqui é um regozijo. Ele vai voltar para o presídio muito feliz, porque ele está conseguindo abalar você. Quem era essa vítima? Ela foi trabalhar num posto de gasolina, distribuindo aqueles panfletos de óleo, de propaganda. E ele era o gerente da empresa que distribuía todos os dias pela manhã os panfletos que essas moças bonitas distribuíam, até porque ela não tinha ainda um curso que garantisse um emprego melhor e tudo. O primeiro mês, o ex-marido rodeando o posto e via quando ele entregava e soltava algum gracejo, a vítima, e elogiava e tudo. Ele não teve conversa.
Estava rolando uma paquera e ele percebeu. Isso. Nunca houve nada. Essa moça, ela está comprometida, a gente fez o encaminhamento dela para o CAPS, porque assim, ela está completamente comprometida. Ela disse, eu posso morrer quando fizerem justiça para ele, porque ele morreu de graça. Imagine que o rapaz, educadamente, chega no posto, aí diz, aquela moça que entrega o panfleto é casada? Aí o frentista, não. Ela está trabalhando aqui há pouco tempo, ela é do interior. E ele, ex-marido, né? Aí disse, mas ela está namorando com alguém? Não, quem está doidinho por ela é o cara que entrega o gerente da propaganda, os panfletos. Aí ele disse, mas vai rolar alguma coisa? Ó, o cara está apaixonado. E assim, antes ela não dava muita conversa não, mas agora já conversa e tudo, vai ter a confra. Eu soube que vão se encontrar. O frentista entregou tudo. Entregou tudo. O pobre do frentista chorava na audiência loucamente. Ele disse, eu poderia estar com ele, porque eu sou também culpado. E a moça disse que nesse dia da confra, porque quando eu digo assim, eles premeditam com requinte de crueldade, sabe? Para dizer, você é a culpada da morte dele. Não é ele que matou, não. Ele chega e diz assim, fulano, ela já chegou? Aí disseram, já, mas ela foi ali trocar farda e tomar um cafezinho. Aí ele disse, o gerente já veio entregar os panfletos? Aí disseram, ele chega já. Nesse dia ela disse, doutora, foi a minha despedida dele, porque eu fiz para ele, olha, eu vou aceitar, eu não ia não para a confra, mas essa vai ser a primeira festa que eu vou depois que eu separei, e vou porque você está lá. Aí ele disse, então pronto, a gente se quiser, ligue que eu pego e nós sairemos juntos, a gente fica junto na festa. E aí ela disse que deu um adeus para ele, já viu a moto do ex seguindo, e ele atirou cruelmente, o rapaz caiu na frente dela, metros dela. E olhou para ela e disse, se ligue, viu? O próximo eu faço a mesma coisa. Resultado, o cara está preso, e muito tranquilo porque está preso, já fazendo as lideranças naturais no presídio, né? Ela, com a vida destruída, porque ela não teve nada com esse rapaz. Esse outro conhecia uma moça separada. Nossa. Não ia imaginar que ia morrer. Pagou um preço muito Pagou alto. um preço alto. Então, essa é uma realidade que a gente precisa colocar, que esses homens obsessivos, né, eles não desistem. Eles talvez nem queiram, tenham outros suprimentos, tenham outras histórias, mas eles não desistem. E o outro caso, e esse me tocou demais, porque foi um casal de anos de casamento, 2 filhos. Esse homem, o último lugar que ele merecia estar, e ele está, era preso. Só que a gente não tem o poder, nem deve estar perdoando o imperdoável, porque a vida que foi, não foi a minha. Pense que pessoas modernas demais, eu dou sempre esse exemplo em palestras, porque realmente me tocou. Ele entrou, um homem educado, um homem que chegou à superintendência de um banco, onde conheceu a esposa, casados há 30 anos, num belo dia resolveram separar. Eles tinham um apartamento maior, ela comprou a parte dele e ele entrou na incorporação de um flat que duraria 1 ano para ser entregue. Como tinha uma filha tetraplégica, acordaram de ele aposentado e ela trabalhando, ele permanecer cuidando da filha, evitaria um custo com o cuidador. Sim, sem Tudo dúvida. correu muito bem, era aquele casal moderno, a gente está decidido, aparentemente moderno, a gente está decidido que vai separar. Quando foi um dia, ele olha pela varanda, ela dando um selinho no colega de trabalho do banco. Espera quando ela sobe, aí diz, eu vi fulano mesmo, é isso? Aí ela disse, E está acontecendo alguma coisa? Ela disse, tá, a gente está se conhecendo, mas eu disse que só vou apresentar nossos filhos quando consolidar um pouco mais a relação e tudo. Aí ele fez, então você pretende apresentar os nossos filhos? Aí ela disse, pretendo, porque eu não estou ficando, eu estou namorando com ele. Quando ela entrou no banheiro, ele entra com o facão na sequência, fecha a porta, fatia em acho que 9 a 12 vezes o corpo dessa mulher e ela ainda ensinou um grito, eu acho, e a filha escutou e ficou, mas não sabia exatamente, não podia andar e o agressor confiou nisso, só que ela tinha as tecnologias assistivas na cabeceira. Então ela apertou a portaria, Sim. O porteiro sobe com o síndico e encontra ele literalmente
chorando sobre o corpo da vítima e dizendo, me prendam que eu matei o amor da minha vida. E não foi uma falácia, não. Ele realmente, no júri, ele disse, pode começar a acusação, doutora. Eu perdi meus filhos, eu quero ir preso, eu não tenho mais vida. Ela era a minha vida, a minha razão de viver. Havia muita sinceridade nessa fala. Eu me preocupei do conselho, que até eu estava ali envolvida, que não tem perfil de criminoso, ele galgou todos os cursos e projeções na carreira. Os postos que poderia ter almejado. Todo mundo que depois, família dela, era um marido exemplar, por isso que ela deixou morar, era um pai impecável. E a gente vai falar sobre essa questão desse sentimento, porque é muito importante. Pois é. Essa reflexão que você trouxe é muito profunda, doutora. E por derradeiro, o que acontece? Ele foi condenado 4-3, quer dizer, por muito pouco, né? Porque o pranto dele era sincero, ele disse, meus filhos não falam mais comigo, a família da mãe tomou a menina, a curatela, né? Naturalmente. E o rapaz rompeu. Aí ele disse, mas eu deposito todo mês dinheiro para os dois. E eu quero lhe pedir que me bote no presídio, que é a menor forma ou a melhor de expiação, de eu sentir que estou pagando. A liberdade me aprisiona, porque eu me lembro dela e do que eu fiz com ela. E aí vem a parte final disso. De alguma forma ele tinha alguma consciência do grande prejuízo que causou. Toda. A consciência, inclusive, da justeza da condenação, da pena. Uhum. Completamente lúcido. Lúcido e perfil zero de agressor. Tanto que nunca foi na vida. Foi na hora da perda. Não tinha um único BO registrado contra ele. Morava lá, ela deixava morar. Batia papo e confidenciava que estava namorando, que ia apresentar. Só que o ser humano é essa caixa de surpresa. Na hora da perda, ele não conteve. Ele disse 1000 vezes eu tivesse que voltar àquele momento. Eu queria, meu Deus, que alguém tivesse me impedido de fazer aquilo. Eu não estava pronto para vê-la com outro. Eu achei que ia ser uma amizade solitária dos dois para sempre. Mas aí o moral da história, as duas testemunhas dele, mulheres, eu não sei como ele aguentou tanto. Uma mulher carioca, risada alta, sambava, chamava a atenção, queria sentar com os nossos maridos conversando sobre assuntos de homem. Aí eu, quais são os assuntos de homem? Só por curiosidade. Sim. Não, falar de dólar, de bolsa de valores, eu sei, ela trabalhava no banco, né? Falar de investimento, isso não é assunto de mulher, eu disse, qualquer assunto é assunto de mulher. Qual é o assunto de vocês agora, que eu fiquei curiosa? A gente fala muito sobre colégio, os afazeres da casa, culinária. E tudo. Resumindo, as mulheres condenaram a vítima. Sim. E acharam que ela já morreu tarde por ser assim. E ele aguentou muito. Que ele aguentou muito. E aí, como o interrogatório é o último ato, eu já disse para ele, por fim, o que suas testemunhas trazem? Estudaram com o senhor, conviveram com o casal. É tudo verdade? Essa mulher era permissiva mesmo? Ela era vulgar, ela era intrometida, era facilitadora de contatinhos? Aí ele disse, não. Ela era carioca, doutora, ela era linda. Ela incomodava as mulheres porque ela tinha um brilho que era só dela. Quando ela sambava, eu me apaixonava de novo por ela. E era tudo isso que me fazia amá-la todos os dias. Eu só não fui forte para saber que ela poderia ser de alguém que não minha. Então, assim, o homem defendendo a mulher e a gente ainda precisando, defendendo a mulher, pedindo para ser punido e as mulheres justificando o injustificável, que ele fez tarde o que tinha que ser feito, ceifar a vida de uma mulher que se permitia ser livre. Bem, diante de tudo que a gente conversou e desses casos, dessas grandes tragédias que você reportou para a gente, doutora, eu gostaria de fazer uma provocação. Sim. Na verdade, duas. Topa? Topo, claro. Vamos lá. 2 histórias de 2 mulheres diferentes que começaram de uma forma muito semelhante, mas que tiveram desfechos completamente diferentes. Naturalmente, vou mudar os nomes e algumas circunstâncias, mas histórias que eu vivi ao longo da minha trajetória. Eu quero começar com a história de Rita. Rita se apaixonou por Ricardo. Ricardo era um homem muito protetor, levava, trazia para todos os lugares, cuidava de tudo para Rita. Ela olhava para aquilo e pensava, isso é proteção, isso é amor. Afinal, ela nunca tinha sido cuidada dessa maneira.
Um belo dia eles resolvem morar juntos e aí começam uma relação diferente. Logo que começam a morar juntos, ele se mostra extremamente ciumento. Ele se revela um homem obsessivo, possessivo, compulsivo, controlador. Exige que Rita saia do trabalho, que se afaste das amigas, inclusive da própria família. Rita obedece e começa a viver uma vida dentro de casa praticamente, achando que teria paz, que viveriam bem, afinal, ela o amava e ele também. Só que o que é que acontece é que ela começa a viver outras formas de violência. Além da violência psicológica que ela já vivia, ela começou a apanhar. O ciúme não acabou só porque ela ficava em casa. O controle não acabou, muito pelo contrário. E o que que acontecia? Todas as vezes que ele batia em Rita, Rita se sentia culpada. E por isso ela nem pensava na possibilidade de procurar a polícia. Ela se sentia culpada porque depois que ele batia nela, ele dizia que batia nela por culpa dela. Né? Afinal, foi ela que fez alguma coisa errada. Afinal, foi ela que todo aquele amor que ele tinha, com a ação dela, ele perdia o próprio controle. Então, a culpa era dela. Depois que ele batia, ele pedia perdão, fazia juras de uma vida comum, de muita mudança. E aí, naturalmente, vivia-se um conflito, mas ela sempre acreditava na possibilidade dele mudar. As violências se agravaram. E um dia, depois de anos de convivência e de uma vida muito difícil ao lado desse homem, ela apanha e tem uma lesão de natureza grave. Nessa situação, ela diz, eu preciso pôr um fim a isso. Chega para Ricardo e diz, não dá mais, segue tua vida que eu vou seguir a minha. Ricardo olha para ela e diz, num roupante de violência, que se ela não for dele, não vai ser de mais ninguém. Empunha uma faca, coloca a faca no pescoço e de maneira muito descontrolada ela diz, não, tá tudo bem, eu desisti, vamos ficar juntos, me desculpe, eu lhe peço perdão. Rita espera ele dormir e depois que ele dorme, já de madrugada, ela diz, é minha chance de fugir dessa vida infeliz. E aí quando ela está tentando sair de casa, abrindo o portão, ele acorda e surpreende Rita com diversas facadas nas costas. Rita morre ali mesmo. A polícia encontra a arma do crime com as digitais de Ricardo, com o sangue da vítima. Testemunhas, vizinhos confirmam os gritos, confirmam as agressões físicas anteriores. Diante desse caso, doutora, quais as repercussões do ponto de vista jurídico para esse autor, para esse Ricardo preso numa situação e respondendo por esse tipo de crime? Olha, infelizmente, eu vou falar da tipificação, mas assim, infelizmente, eu já tive umas Ritas assim, e não querendo aprofundar, mas a gente sabe que Rita é mais uma dessas que morre um pouco todos os dias, porque ela não sabe o que falta acontecer além da morte. Afinal de contas, as violências vão se incrementando. É o típico... Longe de mim querer dar o diagnóstico aqui, mas a gente que lê e tem visto muito isso, o transtorno de personalidade narcisista dele. Ou seja, manipula, inverte a culpa, inviabiliza os contatos. Quando vai morar junto, a mulher vira uma propriedade, né, uma posse exclusiva. Ela já nem sabe por que se desculpa, mas ela acha que tem necessidade de desculpar, porque de tanto perder, isso inclusive foi objeto de uma tese minha no Ministério Público, felizmente aprovada, que traz a questão da autonomia de vontade, não é sobre capacidade. Essas mulheres que convivem com homens com esses transtornos, sobretudo esse narcisista, ela começa a anular-se de tal forma que o que ele diz é verdade, que ela está terrível, que ela não serve para nada, que ela não vai mais trabalhar, que a sorte dela é ele, ela acredita que seja mesmo, isso mesmo, não é? E as desculpas são necessárias, porque para ela é um privilégio poder ter sido escolhida e estar com ele. Então, eu acho que o jurídico aí, a carga que se der não alcança toda a via crucis de violências pelas quais passou, por certo, todos os sexual, de violência, psicológica, moral, tudo num combo, porque eu digo que passam batidas pelo feminicídio, né? Mas aí seria dia de hoje, né? O 121A é um feminicídio em si,
E a gente não pode esquecer da torpeza, do sentimento de domínio, de posse, de coisificação da mulher, que é repulsivo, e dada a sede das lesões nas costas, também um recurso de meio que possibilitou a defesa da vítima, da né? própria vítima. Porque aí não dá para dizer assim, mas ela já esperava. Ela tanto não esperava que ela usou uma mulher que já tinha admitido que não faria, que preferia resignar-se a tentar contrariá-lo. Porque o maior medo que uma mulher, num contexto desse de violência, tem é a contrariedade do supremo cônjuge, porque é assim que ele se coloca na relação hierárquica, né? Nunca na horizontalidade. Isso. Eu acabei de receber já uma mensagem aqui que diz que o nosso tempo está acabando. Foi, né? E aí eu já digo uma coisa. Eu lamento primeiro porque eu tenho muitas perguntas ainda para fazer. Segundo, porque eu sei da riqueza de conteúdo que a doutora Dalva tem para oferecer a todos os nossos ouvintes. Então eu vou fazer uma proposta, um desafio. Sim. Topa? Já topei. Então, que tal se a gente transformar esse nosso episódio em 2 episódios, parte 1 e parte 2? Vamos. Aí a Quem gente vai sabe ter... a gente depois não ousa numa série. Perfeito, conteúdo não vai faltar, com certeza. E aí a gente aproveita e traz muito mais conteúdo para os nossos ouvintes. As suas contribuições seriam extremamente positivas e a gente poderia dar um fechamento melhor aí no que diz respeito a esse assunto do nosso episódio, Amores que Matam, Feminicídio. Simbora. Dalva, foi um prazer enorme te receber aqui, doutora. Todos os conteúdos partilhados enriqueceram muito a nossa compreensão sobre violência física e, naturalmente, sobre esse verdadeiro fenômeno que é o feminicídio, trazendo clareza e despertando a consciência, com certeza, dos nossos ouvintes. Eu quero aproveitar e abrir um espaço para que você, através dessa câmera, possa divulgar sua rede social para que outras tantas pessoas possam conhecer melhor um pouco mais da sua história, da sua trajetória e do seu trabalho e já se preparar para o nosso próximo episódio, parte 2. Vamos lá. Em primeiro lugar, quero agradecer, né? Todos esses espaços, sobretudo um espaço como esse, de alguém que tem uma referência e tem um trabalho tão lindo nessa área, Teresa, nos deixa muito felizes, porque a gente sonha igual num tempo em que a mulher não tenha que pagar o preço ou ser penalizada por essa condição, por ter nascido mulher. E chamar a atenção aqui, que é algo para mim hoje muito importante, todas as falas, quando eu posso, inclusive no júri, quando a gente já está lidando com o irremediável, não raro, que ninguém morre de primeira. Sempre há sinais, sempre há um desrespeito inicial, uma mudança de comportamento, há um menosprezo à condição da mulher nas entrelinhas de uma discussão ou de um dia de excesso de álcool ou de droga, mas essa catarse, ela é verificada pelas testemunhas, quando a vítima sobrevive e traz, e não se valoriza. As pessoas vão deixando sempre para eu vou mudar fulano, um dia ele muda, é porque foi a criação, nunca amou de verdade, não está adaptando. O fato é que o resultado está na estatística. Essas mulheres, aspas, que pagam para ver e até pagam inconscientemente, romantizando essas relações, elas tiveram a oportunidade de sair e devem ter ou acreditado nesse parceiro ou nessa parceira que não iria além de, devem ter acreditado numa proteção, numa segurança que a gente precisa buscar. Infelizmente, a mulher precisa chegar numa delegacia, a mulher precisa comentar num condomínio ou gritar para que o condomínio saiba, isso é uma lei nossa, que todos estão instados ali a buscar o socorro, porque não é verdade que briga de marido e mulher não se mete a colher. E o que eu percebo? Os silêncios obsequiosos é que tem gerado esses resultados. Então, se eu tivesse que dizer a uma mulher hoje, empodere-se, não apenas, também, mas não apenas pelo trabalho, pelo empreendedorismo, mas pelo autoconhecimento.
a questão mesmo do conhecer o valor que as pessoas têm, independentemente da condição social, do que elas façam, do que trabalham, e comecem a entender que ninguém pode empurrar, apertar o braço, dar um soco, tampouco esquecer que se você chega no hospital e diz que foi a prateleira, que foi a porta, que foi um acidente, que escorregou, a próxima vez, que haverá próxima, será muito mais complicada. Porque assim, é o perdão tácito da violência. Que autoriza, abre aspas, uma nova violência. Isso, que autoriza e incrementada. Então é preciso ter cuidado para que o amor, aspas, né? O amor, que isso é um amor adoecido, por outra pessoa não seja maior do que o amor próprio e não termine nesse irremediável, porque quando se mata uma mulher, se mata uma família inteira. Essa frase nem é minha, mas a gente sabe que nossa senhora, eu tenho que aguentar porque ele é perigoso. Quando você aguenta, o perigo é real, você poderá sucumbir e esse perigo está terceirizado para filhos, para todas as pessoas que venham a depender de alguém que não tem equilíbrio, nem saiba amar, porque eu não gosto de comparar nenhuma violência, principalmente a morte, o feminicídio, com um viés de amor. Para mim isso é um viés, no mínimo, patológico na parte boa, porque a gente diz, de repente pode ser tratado ou não, desvios de personalidade se tratam, mas amor nunca, jamais, para que elas compreendam isso. Perfeito, doutora. Depois dessa mensagem tão bonita, aproveita e manda a tua rede social. Ah, sim. Dalva Cabral Oficial. Esse canal, inclusive, ele é aberto, porque assim, vai ter júri amanhã? Tem júri bom? Aí o júri bom é o quê, né? Porque assim, morreu alguém, mas os feminicídios, pelos acadêmicos e acadêmicas de direito, tudo é um júri interessante. Porque ele traz a história diferente da briga de boca de fumo, de tráfico de droga. Então, e traz um conteúdo jurídico riquíssimo, né? Traz o jurídico e traz a história, como diria Nelson Rodrigues, né? A história nossa de cada dia, né? A vida como ela é. A vida como ela é. E eu tenho o maior prazer do mundo de informar, de receber estudantes, de receber alguém que queira, eu vou fazer um TCC nessa área. Enfim, Dalva Cabral Oficial, tem um direct, pode mandar as mensagens, lá a gente faz algumas lives. O que dá tempo de fazer, faz, mostra o tribunal, como funciona. E é sempre uma alegria para mim poder estar levando um pouco dessa coisa que me apaixona, que é o Tribunal do Júri Popular, para a sociedade. Perfeito, essa coisa que nos apaixona. Bem, gente, o episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Partiu Entrega, Faz Contabilidade, Instituto Fandeco. A você, ouvinte, meu muito obrigada por sua companhia. Aproveita, acompanha o nosso podcast, assina o nosso canal, clica no sininho, compartilha com amiga, com amigo, com família, com todo mundo. E se você quiser, faz também um comentário aqui embaixo, sugestão, crítica, perguntas. Nós vamos responder tudo com muito carinho. No próximo episódio, na próxima quinta-feira, às 18h30, nós temos um encontro marcado, hein? Eu, você e aqui, doutora Dalva. Se Deus quiser, estaremos juntas.